Olá, poderia falar sobre um assunto muito comum entre as pessoas, no qual nós precisamos estudar, mas aí parece que a gente esquece depois, sabe? A gente lê, grita, marca, tenta reproduzir a escrita, algo assim, mas aí a gente fica tentando lembrar e parece que não consegue, parece que de fato a gente não aprendeu. Então, isso não significa que a gente não aprendeu, ou então que não tenhamos inteligência, sabe? Então, nós precisamos reler, grifar, e precisamos também tentar explicar isso em voz alta, tentar falar isso de uma forma eh, bem explícita, como se fosse um reforço mesmo. Então, existe uma diferença entre reconhecer aquilo que a gente está relendo novamente, batendo o olho, tentando reconhecer, e de fato a gente lembrar e saber se aprendeu mesmo ou não, ter essa certeza. Tem um primeiro ponto que a gente deve preparar o ambiente. Deve ser como um ritual diário, sabe. Precisamos tirar as distrações, coisas de perto, principalmente questão de celular, notificações também, barulhos, né, ruídos, buscar deixar um ambiente bem agradável. Também deixar por perto aquilo que a gente vai precisar. Por exemplo, uma garrafa d'água, um relógio, que eu gosto de deixar o relógio aqui, pois. Também gosto de ir ao banheiro antes, que a gente às vezes a gente se esquece, né. Lembrar da questão da alimentação também, isso é muito importante. Também deixar canetas, lápis, porque já teve vezes eu sentar para estudar, por exemplo, esquecer de pegar uma cor específica de caneta, pegar ah, uns marcadores, algo assim, deixar próximo. Até tem alguns trechos que a gente usa lápis, grafite, lapiseiro, né. Então a gente tenta deixar isso o mais próximo possível, sem estar estimulando ter que levantar, buscar alguma coisa, ou ir ao banheiro, ou fazer alguma coisa que já deveríamos ter preparado isso antes. Também, começar com uma transição, por exemplo, uma espécie de revisão. Eu não posso sentar e já de cara pegar um outro tipo de conteúdo sem antes ter previsto, sabe? Sem antes ter tido essa conversa interna, essa conversa intelectual, tipo, eu pego o que eu vi antes, nossa, ontem eu estudei sobre isso, ok. Aí meio que releio de ontem, da semana passada, de um mês atrás, por exemplo. E aí eu dou aquela relida, uma revisada, e é como se preparasse o meu cérebro para dizer, olha, a gente está caminhando, agora a gente vai intensificar um pouco mais, vamos começar uma corridinha. E de fato é assim, né? A gente começar uma corridinha, a gente tem um tempo que a gente começa caminhando, tem os alongamentos, tá? Então tem toda essa preparação. Também ajuda o cérebro a reconhecer o caminho. Por exemplo, eu começo devagarinho, como se fosse um aquecimento breve, e aí, vai reestruturando essa cognição. Também é como se dissesse para ele: "Eu vou seguir daqui". Lembra que a gente estava vendo sobre isso? É como se fosse uma conversinha interna mesmo. Então a revisão pode ser uma retomada entre 5 a 15 minutos, isso depende muito do seu perfil, do que você precisa, do que você sente essa necessidade, como que isso se dá. E se você ainda não sabe, é bom você começar a se preparar. É necessário você aprender, né, se desenvolver a partir disso. Então, você primeiro, vamos recalcular aqui, relembrar um pouco. Preparar o espaço, isso é muito importante. Retomar o caminho, no qual você estava estudando, o que que você já viu, o que que você revisou essa semana, se é uma semana nova, o que que você revisou na semana passada, algo assim. E também estudar com clareza. Vamos buscar não estudar somente de forma pacífica, mas de uma forma mais ativa, né? Não pacífica, perdão, é passiva. Olha só, tá vendo? Tem um terceiro ponto também, que é a recuperação ativa. Como que isso acontece? Não é só reler. Às vezes eu percebi que nas minhas revisões eu estava somente relendo, mas não é bem assim. Por exemplo, depois de estudar um trecho, ler algo, buscar condensar esse conhecimento, você deve, tentar fechar o material e explicar. Às vezes ir para o espelho, às vezes sentar e tentar falar sozinho, ou tentar falar para um vídeo, né? Ou imaginar uma plateia, algo assim, ou às vezes, como já aconteceu, de eu dar aulinhas para as minhas, cadelinhas, né, para as minhas meninas aqui, e é sobre isso. Como eu pensei: "Poxa, vai que eu falo bem, né, eu quero saber como é que eu estou indo, como é que está sendo o desenvolvimento, até para eu saber como que eu estou falando, se isso de fato está sendo evidente". Então eu falei: "Ué, eu vou aproveitar meu canal do YouTube, como assim? Vamos desenvolver, vamos crescer". Então, foi com esse intuito mesmo.
de estar desenvolvendo, crescendo e repassando adiante e tendo a certeza de que eu estou, de fato, estudando, aprendendo e verificar quais são as minhas lacunas particulares, tom de voz ou, às vezes, algum vício de linguagem, alguma coisa assim, né. Isso é bem necessário, essa autoavaliação. Não significa que você vai fazer, mas em casa mesmo, você consigo mesmo, você pode tentar algo assim, ou perguntar a alguém próximo, um amigo, alguém da família, para, quem sabe, auxiliar em relação a isso. Até mesmo um estudo em dupla, né, em conjunto, assim, aquela pausa, necessária que nós precisamos, nós necessitamos de estar fazendo algo assim. Também, você deve fazer uma pergunta para si mesmo, como eu já acabei de comentar brevemente, de forma sutil. Eu consigo explicar isso sem olhar no mapa mental, no mapa conceitual, sem olhar no caderno, apenas tentando lembrar de forma, mais clara o que eu estou estudando, o que eu estou buscando aprimorar? Então, eh, já teve vezes de eu pensar: "Nossa, eu não consigo, eu acho que não". Mas aí vem, sabe, vem fluindo, o cérebro nosso é muito inteligente, ele nos surpreende de fato, e é algo que parece que não tem nada. Aí a fonte começa a brotar, e aí você senta para escrever e sai alguma coisa, depois você vai melhorando e readaptando e vendo isso que de fato, nossa, uau, é isso mesmo, né. Então às vezes a gente tem dúvidas, não acredita, tem segurança, tem várias outras coisas também que isso pode meio que reforçar, mas não deixe isso acontecer. Você precisa se permitir a ter esse conhecimento, a ter esse diálogo interno, a ter essas revisões, esse estudo, sentar, por mais que seja difícil a concentração, o foco, por mais que seja difícil você querer achar um assunto, algo específico, mas tente. Você precisa tentar, entendeu? É um passo de cada vez, é um passo a cada conquista. Eu preciso voltar no ponto no qual eu não estou conseguindo. Isso não é um erro, é uma aprendizagem no qual está acontecendo. Isso de fato precisa. Esse erro é um erro benéfico, sabe? É a construção do seu conhecimento. Acredite nisso. Porque explicar assim, olha, fortalece a lembrança, tá? O seu cognitivo busca esses recursos. Então, você precisa ativar a sua memória, você precisa usar perguntas ou tentar reformular perguntas para que você mesmo se veja sendo capaz de responder essas perguntas que você mesmo criou ali. Então, essas perguntas ajudam o cérebro a buscar informação de uma forma mais ativa, então fortalecendo a memória, certo? O que eu entendi? 2, qual é a principal ideia? 3, como eu explicaria isso para outra pessoa? Aí você tenta, eh, como é que se diz? Se lapidar a respeito disso. Você precisa perguntar, que é um jeito de puxar a informação para fora. Você usa perguntas, tá? E você pode responder em voz alta no caderno ou para a câmera. Ou você tenta escrever um parágrafo, um texto, ou sequer uma frase que responda essa pergunta, tá? Então, assim, você precisa revisar com intervalo. Não adianta você querer se entupir de informações, de coisas que isso vai ficar muito confuso. Você precisa descansar, você precisa pausar, voltar, revisar. Pode ser no dia seguinte, uma semana depois, um mês depois, e você sempre vai intercalando sobre o seu descanso, a sua revisão, a sua alimentação, exercícios também. Caminhada é ótimo para fortalecer também o conhecimento, principalmente sem estímulos, tá? Então é sobre isso. Revisar não é somente leitura, é uma tentativa de lembrar, de fortalecer o seu conhecimento, ok? Então, antes de olhar o conteúdo, você precisa tentar revisar, tá? Tentar lembrar. Depois você confere. Assim você descobre quais são os seus pontos fortes e quais são os pontos fracos que precisam estar se fortalecendo mais ainda, certo? Bom, o corpo participa da aprendizagem, então você precisa cuidar do seu corpo, como eu havia dito uns instantes atrás. Precisa de ter um bom sono, alimentação, tomar água, descanso. Movimento também influencia a aprendizagem. Você precisa descobrir quais são os limites do seu corpo. Se são microetapas, você pare, descansa um pouco, você pausa, você vai se descobrindo e readaptando o seu conhecimento, os seus estudos a partir disso. Então, o cérebro, ele não estuda separado do corpo, tá? Então, você precisa cuidar do seu corpo, querendo ou não, ok? Se o corpo está exausto, a atenção cai. Se você está chateado, as suas emoções também evidenciam como que vai ser a sua forma de aprendizagem. E, se eu estudo sem pausa, posso acumular informação, certo? Mas não necessariamente aprender melhor. Só vai ficar um monte de coisa na sua cabeça, tá? Então, vamos com calma. Então, existe essa prática simples, que é uma dica, tá? Caminhar alguns minutos depois de um estudo mais pesado, sem fome,
sem excesso de estímulo, só caminhar e deixar o cérebro organizar, ok? Eu mesmo participei de uma caminhada e eu senti o meu cérebro assim, como se fosse uma nuvem de frescor, tá? Então, é muito interessante. Se você caminhar e depois você vier ler, ou se você estudar, tiver um estudo bem intenso, você depois realizar algum tipo de exercício. Pode ser a caminhada, não somente na rua, tá? Lembrando que de algo que eu pratico. Caminhada em casa. Você coloca um vídeo no YouTube, alguma coisa assim que te instrua, e aí você faz uma caminhada em casa, uma simulação. O importante é que o seu corpo movimente. O corpo participa da aprendizagem, guarda isso. Bom, então vamos fazer um resumo rápido aqui, tá? Como se fosse um mapa rápido para poder lembrar. Você precisa preparar o ambiente, você precisa revisar o conteúdo anterior, estude um bloco curto, tá? Para te dar um pouco mais de firmeza, de fortalecimento. Feche o material, explique com suas palavras, mesmo que de forma simples e curta. Faça perguntas, revise depois, respeite o seu corpo. Aprender não é apenas forçar uma forma de vontade de estar acontecendo, mas também aprender é um método de repetição, pausa e consciência, tá? Então você pode testar essas coisas, essas formas de evidência, por 7 dias, por exemplo. Tentar, vou tentar 3 dias. Vamos ver. Quanto mais você vai fazendo, essa rotina vai equilibrando, e você vai tendo certeza, e vai se fortalecendo, e assim por diante. E aí você mesmo vai ser o seu próprio laboratório, na prática você vai ver as coisas acontecendo, o conhecimento, a aprendizagem acontecendo, certo? É sobre isso. Estude menos e aos poucos você vai aumentando, sabe? Assim como a gente começa lendo. A gente começa lendo aos poucos, depois vai, parece que não entende nada, vai fortalecendo, depois vai tomando um gosto, vai criando uma rotina, vai criando um ritual, algo assim, extraordinário. Isso é verdade, tá? Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, comente aí alguma coisa, compartilhe no seu status do WhatsApp, em algum local aí também, tá? A gente crescer juntos. Eu aceito também as suas opiniões aí, com respeito, claro, e respeitar outras pessoas também. E a gente vai crescendo e se fortalecendo. Aquilo que eu aprendo, eu passo para vocês, e vocês também podem dar um feedback para mim, de experiências pessoais de vocês, de alguma coisa que vocês queiram ver aqui no nosso canal, na nossa comunidade, certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.